Ulisses, muito obrigado por atender o SBT News. Um prazer ter você com a gente. Prazer é todo meu. Muito obrigado. Temos um número de 25 bilhões e 700 milhões de reais que seriam, teoricamente, perdas para a economia brasileira associadas aos feriados, que neste ano de 2023, salvo engano, são 11, alguns deles permitindo aí a prolongação, né, os chamados feriados prolongados, como esse de Corpus Christi. Qual é o significado dessa cifra em contexto nacional, Ulisses? Bem, é uma estimativa, a gente está estimando a perda do comércio, bem entendido. Claro, faz parte da economia, nós estamos falando do comércio em si, baseado essa uma estimativa, ninguém tem um número exato em relação a isso, mas isso é baseado na estimativa de perdas anteriores. Mas aí nesse é comércio nacional, né? Nacional, âmbito nacional. Nesse ano, nós vamos ter a particularidade de ter esses 11 feriados que você mencionou caindo em dias úteis, né? Porque por vezes os feriados caem no sábado, no domingo, então o efeito aí não é inócuo, mas nessa oportunidade nós vamos ter os 11 feriados caindo em dias úteis. É um cenário diferente de outras ocasiões? É diferente de outras ocasiões, porque em outras ocasiões a gente teve feriados caindo no fim de semana, então minimiza bastante o impacto. E em relação a outros anos também? Exatamente. A gente fazia tempo que a gente não tinha todos os feriados do ano caindo em dias úteis, né? Então, e como você falou, né, feriados também prolongados, como esse de Corpus Christi. Então, é um dado que é uma estimativa de perda para as vendas do comércio, tá? Se eu quiser agora, lógico que você pode ter outros setores que sejam dinamizados, a parte de viagem, mas aí a gente já está falando de serviços, né? E a gente está falando aqui na Associação Comercial de São Paulo de Comércio. Eu tenho como fazer algum tipo de estimativa, algum tipo de projeção partindo desses 25 bilhões do comércio para a economia como um todo, ou é muito chute tentar fazer essa conta? Olha, como é uma estimativa, né, a gente estaria fazendo uma projeção em cima de uma estimativa, né, fica cada vez mais difícil, né, de fazer essa projeção, mas a gente pode dizer que seria a perda, né, considerando unicamente o setor comércio, para a economia. E se eu considerar o comércio no todo da economia, né, montando ali um gráfico, uma pizza, qual é a fatia do comércio na economia nacional hoje? Isso você tem como estimar? Bom, os serviços são 70%, o serviço aqui na contabilidade do PIB, né, o comércio entra dentro dos serviços. Então, a gente está falando de 70% o serviço como um todo, e o comércio está aí entre 15%, desses 70%, o comércio pesa entre 15% a 20% do PIB. 15% a 20% do PIBão, do PIB geral. Dentro do que é mais para 15%, né? Tá. Dentro do que é o setor serviços como um todo, né? Mas aqui a gente está diferenciando, o PIB junta comércio dentro de serviços, mas a gente está pensando aqui no setor comércio em particular, fora do setor serviços, tá? Quando eu estou fazendo a estimativa. Quando a gente coloca em paralelo ou tenta cruzar dados como esse número maior de feriados neste ano de 23 em comparação com o ano passado, com os anteriores imediatamente, é um número bem maior, como você salientou. Quando a gente pega esse dado e tenta fazer uma projeção em cima do cruzamento desse dado com as novas estimativas de crescimento para o PIB nacional, que, por exemplo, tem aparecido no Boletim Focus, está havendo aí alguma surpresa mais auspiciosa para o PIB? O que é que dá para a gente dizer? Esse crescimento maior, em alguma medida, compensa esse número maior de feriados? Bem, a gente tem que pensar o seguinte: essa surpresa do PIB, ela está vindo muito pelo lado da agropecuária, não pelo lado do comércio. De fato, o consumo das famílias continua aumentando,
mas é um aumento muito mais modesto se a gente comparar com as exportações, com a própria produção, a recorde de safra aí da agropecuária. Então, assim, é uma surpresa, mas que está sendo puxada pelo agronegócio. Mas, de qualquer forma, aumenta a renda como um todo. Isso poderia, talvez, compensar em parte, mas a tendência, e mesmo a tendência do PIB, é de desaceleração a partir do segundo trimestre desse ano. A gente muito dificilmente vai ter um resultado tão positivo nos próximos trimestres, e a razão disso, entre outras, né, você tem razão interna e externa, né, em termos externos, a economia mundial ela está colocando um cenário mais desafiador, e em termos internos nós vamos continuar com uma taxa de juros muito alta, mesmo o Banco Central, como esperam os analistas, diminuindo a taxa a partir de setembro, ela ainda tem a perspectiva de fechar o ano na casa dos 12%, que é bastante alto. Então, essas maiores taxas de juros, elas vão inibir, naturalmente, um maior crescimento do comércio e da própria economia. Agora, tem um outro lado dessa mesma discussão, que é talvez o viés da inflação. A gente viu o IGPM e o IGPDI apontando deflações históricas, né? Agora, recentemente, o IPCA nessa quarta-feira também veio bastante abaixo do que o próprio mercado imaginava. Em boa medida, está havendo também análise de que esse derretimento da inflação, dos preços no atacado, que envolve, por exemplo, o agro, como você mencionou, lentamente, mas acaba chegando também em preço menor na prateleira do supermercado para as pessoas. Isso não tende a estimular o consumo, nem que seja lá para o meio do segundo semestre? Sim, isso aí, o recuo da inflação é positivo em termos de poder aquisitivo e, portanto, da renda disponível para consumo. Mas a questão aí são duas coisas, né? O IGPDI e o IGPM, eles são muito influenciados, como você mesmo colocou, pela inflação no atacado, né? E o que a gente está vendo é que no varejo, de qualquer forma, apesar de tudo, a demanda continua pressionando um pouco, né? Então, assim, esse repasse da deflação aí do atacado, ela tende a ocorrer se as condições de demanda não são muito elevadas. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, o IPCA, ele está muito influenciado, principalmente quando a gente pensa em 12 meses, ele está muito influenciado pela redução da inflação com a desoneração dos combustíveis, que ocorreu no ano passado. De qualquer forma, espera-se que agora, a partir do segundo semestre, justamente porque vai sair da base de comparação anual essa desoneração dos combustíveis, que o IPCA venha um pouco mais alto, né? Se a gente olhar, de qualquer forma, os núcleos da inflação, eles continuam ainda altos, quer dizer, o núcleo é aquela medida da inflação excluindo os preços que são mais voláteis, né? Que tem variação, que tem uma variação maior. Então, a gente ainda está, apesar de tudo, com uma perspectiva de inflação alta, mas, de qualquer forma, havendo um recuo na inflação, isso é positivo para o comércio. Mas vamos lembrar também que as famílias estão muito endividadas, né? Isso também é outro fator que pode frear um pouco essa recuperação do comércio. Para a gente tentar sintetizar, esse motorista, estou falando aí no caso das famílias, mas podemos depois puxar também para o lado dos caminhões, esse motorista que pega a estrada num feriado prolongado como o desse Corpus Christi, ele e o conjunto desses motoristas não ajuda o movimento da própria economia? Bom, com certeza há inclusive um movimento de turismo, quer dizer, os turistas que podem chegar, por exemplo, à cidade de São Paulo, podem também movimentar recursos, vão gastar, vão se hospedar, mas no cômputo geral, de uma maneira geral, os feriados representam dias
perdidos para o comércio, porque o fluxo de clientes ele baixa de qualquer forma, mesmo com a entrada de turistas. Quer dizer, uma coisa não compensa a outra. Exato. A gente tende a ver um movimento maior. Eu estou me valendo muito da movimentação dos veículos, porque é a ideia original da nossa conversa. Então, eu quero crer que a gente vai ver, por mais que se tenha automóveis com famílias nas estradas, neste momento, o caminhão transportando aquela mesma safra, se bem que já tem muita coisa estocada, mas os caminhões, em boa medida, nas estradas, eles tenderiam a representar mais um movimento macro, digamos assim, do atacado, e os carros de passeio, o varejo. Teoria minha aqui, você não precisa concordar, discorde se achar que é adequado. Mas aí, nesse sentido, para lhe perguntar o seguinte: o caminhão, quando a gente vê o caminhão na estrada, mais caminhão na estrada, nesse momento para a economia brasileira, é mais benéfico do que o carro de passeio? Eu acho que os dois podem movimentar recursos, né? Podem gerar recursos. No caso aí, os caminhões na estrada, né? O fluxo de caminhões na estrada, a gente fala que é um indicador antecedente da economia, porque vamos imaginar, os caminhões estão transportando matérias-primas para fabricar alguma coisa, então, ou estão transportando embalagem para a pessoa colocar, para o empresário colocar e vender. Então, esse movimento pode antecipar aí a movimentação da própria economia, né? E está associado a isso. Com relação aos carros de passeio, os veículos de passeio, a gente poderia dizer que eles são um indicador chamado coincidente, eles estão dando, de repente, o pulso da economia naquele momento. Então, é positivo também. Os dois movimentos estão associados com movimentos naquele momento e posteriores da atividade econômica. Mais circulação, de uma maneira geral, significa mais atividade. Ulisses, muito obrigado por participar conosco. Até uma próxima vez. Obrigado, então. Tudo de bom. Boa tarde aí. Bom feriado. Para vocês também.